Marcelo Dar, médico infectologista, falando sobre dengue. Início de 2024, né, na quinta ou sexta semana epidemiológica, e já o Brasil apresenta recorde no número de casos. Talvez estejamos vivenciando uma das maiores epidemias de dengue da história do país. Muitos casos, inclusive muitos casos graves. Talvez isso seja reflexo de entrada de um novo tipo de vírus, talvez o dengue 3, mas realmente o número de casos tem colocado vários estados em estado de alerta, decretando estado de emergência, como o Rio de Janeiro, o governo do Distrito Federal, o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, vários estados da União já registrando um aumento expressivo do número de casos. Isso nos coloca realmente numa situação delicada e de bastante alerta, porque estamos diante de uma doença, uma realidade, uma doença real, que causa muito desconforto, muita incapacidade. Teremos uma quantidade enorme de atestados, então as empresas irão sofrer também com falta de trabalho. E é importante que a população entenda a gravidade que essa doença pode representar. Alguns casos, principalmente em pessoas mais velhas, crianças pequenas e pessoas com comorbidades, pessoas que já tiveram dengue por uma vez, tendem a ter formas mais graves da doença, e se atentar a esses sinais de possível gravidade, como dor abdominal de forte intensidade, vômitos que não conseguem ser controlados com medicamentos, hipotensão, a pessoa levanta e fica muito tonta e cai, letargia, prostração, alterações laboratoriais nos exames, isso tudo são sinais de alerta que a pessoa precisa ter muita atenção e, nesse momento, procurar imediatamente um sistema de saúde, para evitar, inclusive, sinais mais graves. A gente precisa ter atenção também a sangramentos de gengiva, sangramentos de mucosa, que são sangramentos de pequena monta, mas levantam o alerta para que a gente tente evitar sinais ou sangramentos maiores. O manejo correto da doença é muito importante, então pessoas habilitadas e pessoas muito bem capacitadas nesse momento para fazer o atendimento da linha de frente fará a diferença também. Então é importante que tenha o atendimento médico, procure as unidades de saúde para que seja feita a hidratação no momento correto, seja interrompida no momento correto, seja feito o manejo correto desses pacientes, principalmente em pessoas que já fazem uso crônico de medicamento, e em algumas vezes esses medicamentos são contraindicados, por exemplo, ou necessitarão de suspensão, como o uso de AS ou alguns outros anticoagulantes. Então procure o seu médico, converse com o seu médico antes de fazer suspensão desses medicamentos frente a um caso de dengue, porque às vezes o uso do medicamento ou o medicamento é mais importante, né? A ausência dele te trará risco maior do que o uso dele frente à dengue. Então é bom procurar um médico para que ele entenda e faça a correção necessária. Isso tudo chama muita atenção e a gente precisa cuidar muito disso. A gente está vendo toda hora o governo dizer que a responsabilidade é da população, e em parte estão certos, mas em parte também não, porque tem o poder público que deve cuidar dos ambientes todos, lotes vazios, crescimento desordenado das cidades, abertura de loteamentos distantes demais, sem condições de limpeza urbana adequada, lotes vazios dentro da cidade, obrigando a população a ir para a periferia, enquanto poderia ser ocupado esses lotes urbanos. Então, todas essas análises de política pública de cidade, elas são de culpa do governo. Então, jogar a culpa para cima da população é muito simples e fácil, porque quando a diminuição de casos acontece, a responsabilidade é exclusivamente do governo. E quando o contrário acontece, a culpa é da população. Então a gente precisa nesse momento de políticas sérias, políticas públicas sérias, reais, concretas, e não só de blá blá blá, porque isso não vai resolver o problema da doença.